Bom dia, amados. Graça e paz, amém? Primeira vez que eu estou pregando com esse negócio aqui, rapaz. Geralmente a gente no Rio... hoje virou mais... Fica mais prático também, né? E aí, igual o quê? Igual Madonna? Alguém falou aí Madonna, foi? Pessoal internacional, né? E aí, rapaz, a primeira vez, né? A gente... Microfone e tal, mas é assim mesmo, né? Pessoal que está, né? Melhorando, é assim a vida. Gente, motivo de alegria estar com os irmãos nessa manhã, né? Essa manhã, ao vivo é assim mesmo, né? Coração treme. Sempre que a gente vai trazer uma reflexão, tem que ter o frio na barriga, tem que ter aquele temor. A gente não confia em nós mesmos, né? Teve uma historinha de um rapaz que ele se preparou para pregar, né? E ali o cara, exegese, grego, hebraico, e aí ele subiu todo pomposo, nariz empinado, e aí falou e não falou nada. Aí quando ele desceu cabisbaixo, né? E aí ele foi perguntar para o pastor por que ele não performou na fala dele. E aí o pastor falou assim: se você tivesse subido como você desceu, você teria sido usado por Deus, né? Então é essa consciência de que a gente tem limitações e que se Deus não tiver misericórdia da gente, a gente vai falar e não vai comunicar nada, né? Então é com temor e tremor nessa manhã aí, motivo de alegria novamente estar com os irmãos. Sou de Petrolina, como o pastorzão falou, Pernambuco, e sou missionário dos batistas desde 2011 ali, trabalhando no Rio de Janeiro. Tenho 11 anos trabalhando tempo integral com dependentes químicos ali no Rio de Janeiro, e também sou fruto desse projeto do ano de 2010, quando eu fui alcançado ali em São Paulo, e por isso que eu sou muito grato a Deus. Sempre que Deus tem me dado a oportunidade de falar de missões, de falar nas igrejas, eu falo sobre gratidão, sabe? Eu sou grato a Deus pelo povo batista, por duas razões óbvias, né? Primeiro, porque eu sou missionário dos irmãos, missionário dos batistas, e segundo, porque eu sou fruto do trabalho missionário. Então, eu, sinceramente falando, eu estava que nem aquela música do Raul Seixas, né? O filósofo Raul Seixas, preso num apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, né? Então, estava naquela situação de droga, que toda droga, ela faz isso com o ser humano, né? Ninguém vai entrar nas drogas e vai melhorar, vai se tornar um ser humano melhor. A droga, ela deforma o ser humano em todas as suas instâncias, né? E estar aqui hoje, podendo falar um pouco do projeto, podendo falar um pouco do nosso ministério, do nosso trabalho ali no Rio de Janeiro, eu vejo como graça de Deus, como misericórdia de Deus. Então, a minha gratidão a Deus, a minha gratidão aos irmãos por tudo que os irmãos têm feito aí por missões, pelas orações, pelas contribuições. O nosso coração se alegra de poder estar compartilhando disso. Então, quero falar um pouco do projeto Cristolândia. Quero compartilhar um pouco do meu testemunho aqui nessa manhã e explanar um texto da palavra de Deus para, de alguma maneira, abençoar a vida dos irmãos. Bom, falando sobre o projeto Cristolândia aqui, em primeiro lugar, ele teve seu início em São Paulo no ano de 2009, ali na Cracolândia de São Paulo. Os batistas brasileiros, através do pastor Fernando Brandão, o pastor Fernando Brandão, ele teve uma experiência muito atípica quando ele foi para a PIB de São Paulo, falar na PIB de São Paulo, estava fazendo uma conferência na primeira de São Paulo, e pregou na parte da manhã. Os irmãos foram levá-lo até o hotel que ficava próximo à igreja, e na parte da noite ele voltaria, e ele falou com os irmãos: não precisa me buscar porque é próximo, aqui dá para eu voltar a pé, é tranquilo. E assim foi. Na parte da tarde ele se arrumou, todo alinhadinho como pastor, né? E saiu do hotel rumo à igreja. E aí ele descuidou, entrou numa rua errada, e aí se deparou com a Cracolândia de São Paulo, aquele cenário de morte, zumbis ali, centenas de pessoas, de criança a idoso, fumando crack 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. E aquele cenário atípico para ele, aquele cenário ali de trevas, aquele cenário de medo, gerou nele medo, né? E ele conta que quando ele teve medo, o que é que o crente faz quando tem medo? Ele ora, né? E aí ele conta que ele já foi lá para o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Deus me guarda dessas pessoas, me livra, tenha misericórdia da minha vida. E Deus falou instantaneamente ao coração dele: Fernando, olha ao teu redor. Veja quem precisa da minha misericórdia. Você já foi alcançado pela minha misericórdia. Cadê a minha igreja? Cadê o sal da terra? Cadê a luz do mundo? Essa situação só predomina porque a luz ainda não chegou. Porque quando a luz resplandece nas trevas, as trevas não prevalecem contra a luz. Então, quando ele teve aquela experiência, ele chega na PIB de São Paulo, compartilha com o pastor Paulo Eduardo
aquela experiência ali, ele mudou até o sermão, ele conta, e ali falou à igreja, e ali nasceu no coração do homem algo que já estava no coração de Deus, que era de fazer alguma coisa para que aquela situação fosse mudada. Então, em 2009, a junta começou a mobilizar para buscar pessoas. Cadê as pessoas? Deus quer que essa situação mude, então vamos começar a mobilizar. Aí a junta mobilizou, aí trouxe um casal de missionários, pastor Humberto, missionária Soraya, juntamente com um grupo de radicais, que são jovens, maiores de 18 anos, vocacionados. Então, ali em 2009, iniciou o projeto e, irmãos, para a glória de Deus, o projeto que iniciou em 2009, foi tomando proporções que nós não imaginávamos. Hoje nós já estamos em 10 estados, temos 45 unidades de Cristolândia, nós temos um contingente hoje de mais de 200 missionários trabalhando tempo integral no projeto e 25% mais ou menos dessa turma é fruto do projeto Cristolândia. Pessoas que estavam naquela situação de morte, de humilhação, de submissão à droga, mas que para a glória de Deus o Evangelho chegou e o Evangelho é o poder de Deus. A palavra de Deus ela não entrou em desuso, ela continua poderosa para mudar as nossas histórias. E louvado seja Deus por isso. Em 2010 eu fui alcançado pelo projeto. Quando completei mais ou menos um ano ali, me tornei membro da primeira Igreja Batista de São Paulo e em 2011 tive o convite para ser radical e ali naquele processo de recuperação eu fui percebendo o propósito da minha vida, né? Tem um psiquiatra sobrevivente dos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, chamado Viktor Frankl, e ele tem um livro chamado Em Busca de Sentido. Te aconselho, e se você desejar, compre ele e leia. E ele fala que a maior força do ser humano é a força de sentido, né? A força de propósito. E foi exatamente isso que eu recebi do Evangelho, propósito, missão, sentido. E naquele processo de recuperação, eu vi Deus ali, não trabalhando somente na minha vida, mas trabalhando através da minha vida, e aquilo começou a fazer sentido para mim. E ali em 2011, fomos para o Rio de Janeiro, porque só tinha Cristolândia no estado de São Paulo, então fomos para o Rio de Janeiro, plantamos o projeto ali na rua Senador Pompeu, 197, Central do Brasil, uma rua bastante estratégica, porque era uma rua que tinha muitos prostíbulos, muitos travestis, moradores de rua, usuários de crack, só gente boa, que nunca foi presa à toa, né? E ali a gente plantou o projeto e começamos a trabalhar, começamos a servir aquelas pessoas e Deus começou a fazer a obra. No Rio de Janeiro nós já temos 11 anos trabalhando ali e louvado seja Deus, porque N frutos, muitas pessoas foram alcançadas, foram resgatadas ali no Rio de Janeiro. No ano de 2014 eu entrei para o seminário, após concluir o meu ensino médio. Em 2017 concluí o ensino médio, né? 2014 entrei no seminário, 2017 concluí o seminário e 2018 fiz uma pós também, conheci a minha esposa no projeto, sendo missionária, ela missionária radical não, minto, ela missionária voluntária no projeto, ela é assistente social e ali Deus também me deu uma esposa, enfim, Deus fez tantas coisas na minha vida e em 2018 eu tive também a oportunidade de ser gestor do projeto Cristolândia em Santo Antônio de Pádua. Dessas 45 unidades de Cristolândia, 9 estão no estado do Rio de Janeiro, sendo que eu sou gestor da Cristolândia em Santo Antônio de Pádua, interior do Rio. Então, a gente está com uma equipe ali de 7 pessoas, uma assistente social, uma psicóloga e 5 missionários que trabalham tempo integral ali no projeto. Nós temos hoje 24 acolhidos, sendo cuidados por nós, e Deus tem usado nossas vidas para amar aquelas pessoas, né? A gente entende que só existe uma maneira de demonstrarmos o nosso amor por Deus, é amando pessoas. Amém, amados? Amém ou não amém? Amém. Então, eu quero falar um pouco do projeto. O abençoado aí do multimídia pode me ajudar? Pode passar. Aí, primeiro dado aí, alguns dados do nosso campo missionário. Hoje nós temos no campo missionário e missões nacionais 992 missionários em campo, né, até junho de 2022, 552 missionários radicais nos campos. Gente, missionários radicais. Hoje a junta ela expandiu o projeto radical. A princípio, no início, era só Radical Cristolândia. E aí foi tomando, a gente trabalhando e foi surgindo novas demandas. Hoje nós temos Radical Amazônia, nós temos Radical Sertão, nós temos Radical Surdos, nós temos Radical Sul, enfim.
temos vários projetos radicais e você que é maior de 18 anos, tem uma vocação, você pode ser um radical. Você pode... Então, radical são jovens batistas, maiores de 18 anos, solteiros e que doam as suas vidas para trabalhar no campo missionário. Ali quando é radical, por exemplo, a Amazônia, são 2 anos. Radical Cristolândia é 1 ano ali como voluntário para depois, se desejar seguir carreira, voltam a fazer faculdade, seminário, né? Entram, melhor dizendo, no seminário. Então, radicais é isso. Jovens maiores de 18 anos, vocacionados, que se doam para missões. Então, só esse ano, 552 missionários radicais se doaram, 552 jovens batistas responderam sim às suas vocações e estão nos campos missionários. 137 reinseridos na sociedade por meio da Cristolândia. No início do projeto, ali em 2009, foi muito desafiador. E é verdade, lidar com o ser humano é complexo. O ser humano, a estrutura mais complexa do universo é o cérebro humano. Tem cerca de 1 quadrilhão de ligações. Então, não é fácil lidar com o ser humano, né? É complexo mesmo, o troço é engenhoso, né? E no projeto Cristolândia, ali, lidar com o usuário de droga muito mais. A problemática parece que só aumenta, né? Na minha concepção, né? Na minha concepção. E ali em 2009, no início do projeto, muitas pessoas falavam que a gente ia passar 10, 20 anos na Cracolândia e a gente não ia resgatar ninguém, porque não tem jeito para essas pessoas. Chega no crack e não tem jeito, não tem solução. Mas, para a glória de Deus, a gente tem visto o agir do nosso Deus. O nosso Deus, ele não mudou, ele continua o mesmo. Efésios capítulo 3, versículo 20, diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, né, irmãos, do que pedimos ou pensamos. E só no ano de 2022, nessas 45 unidades, a gente teve o privilégio de devolver à sociedade 137 pessoas recuperadas para viverem para a glória de Deus. Amém, amados? Então, é um dado muito relevante para nós. 1.034.815 refeições servidas na Cristolândia, é muita comida, e a gente não recebe nenhum recurso do governo. Toda a manutenção de todas essas unidades é via parceria com as igrejas batistas. O pastor Fernando Brandão, ele fala muito, né? Quero até aqui trazer o abraço do nosso pastor, do nosso executivo. Ele conta muitas vezes nas igrejas, ele fala isso, que a Junta de Missões Nacionais, ela não tem projetos e ela não tem missionários. Quem tem projetos e missionários é os batistas. Eu não sou missionário de missões nacionais, eu sou missionário dos batistas, que oram e que investem em missões. Amém, amados? Então, graças a Deus, Deus também não tem deixado faltar o alimento lá nas Cristolândias. Os meninos comem bem. Você sabe qual é o prato predileto da turma lá, pastor? Prato predileto lá, o prato típico da turma? É o fundo, é o prato fundo, tá? Quanto mais fundo for, quanto mais couber comida para a turma, tá? É uma bênção. 164 refugiados acolhidos. A Junta tem tido esse projeto também de acolher refugiados. 39.885 pessoas assistidas pelo Novo Sorriso da Amazônia. A questão da cárie é uma realidade na Amazônia. Muitas crianças ali não têm um dente na boca, sabe? É uma situação muito triste. E nós temos avançado ali na Amazônia, levando não somente um sorriso, não somente um cuidado bucal, mas também o sopro do Espírito ao pulmão do mundo ali, né? A Amazônia. Oi, pastorzão. Oxente, é o que mais tem, homem. Oxente é do Pernambuco, né, gente? Oxente, né? É uma benção, nosso sotaque, né? 11.100, na realidade, pastor, voltando aqui, né? É a nossa maior demanda hoje no campo. Das várias demandas que temos, a nossa maior é pessoas. A gente precisa de material humano. Porque grande é a seara. Tem muita gente que precisa ser alcançada, que precisa ser cuidada, e poucos são os ceifeiros. A gente precisa de trabalhadores. 11.179 crianças e adolescentes em projetos que aplicam o programa Viver. A Junta tem focado muito na questão da prevenção. É muito bom quando a gente vai a uma Cracolândia e consegue resgatar uma pessoa e levar Jesus para aquela pessoa e devolvê-la para a sociedade para que ela possa viver de cabeça erguida, não mais em função da droga. Mas é muito mais interessante quando a gente trabalha o preventivo, né? É muito mais fácil, muito menos custoso ensinarmos uma criança no caminho em que se deve andar do que a gente tentar remendar um camarada que já está há 30, 40 anos fumando, bebendo, cheirando, mudar padrões enraizados. Os psicólogos aqui sabem disso. É complexo, é muito difícil. Então não é simples, é complexo demais. Então é muito mais fácil você trabalhar o preventivo
do que você trabalhar o corretivo. Não é verdade, gente? Rede 316, você pode baixar o aplicativo da nossa rádio, aí tem notícias do campo, tem um material ali vasto, tem muito conteúdo de nível abençoador para a sua vida. Você pode baixar, você pode saber notícias do campo, você pode compartilhar também com os seus amigos. Rádio 316 funciona 24 horas, é uma rádio evangelística da nossa convenção. Algumas fotos do nosso projeto em Santo Antônio de Pádua. No Rio de Janeiro, nós temos a nossa base de resgate, que funciona em Madureira. É uma base estratégica, nós estávamos na Central do Brasil, migramos para Madureira, ganhamos uma estrutura, a PIB de Madureira cedeu a estrutura, e dá para a gente desenvolver um trabalho mais dinâmico. Então, o trabalho funciona de terça a sábado, com o serviço social propriamente dito, né? O assistencialismo ali, mas não somente isso, né? O nosso foco é resgatar as pessoas. Então, a gente está localizado numa região estratégica que é rodeada de várias comunidades dominadas pelo tráfico de drogas, ali no Rio de Janeiro. Então, tem muitos moradores de rua lá nessa região, e o trabalho ali ele funciona de terça a sábado, de 9 a meio-dia, com corte de cabelo, café da manhã, almoço, banho, roupa limpa e pregação do evangelho para aquelas pessoas. Lá é a base de resgate. Então, sempre que acaba o culto, muitos deles sinalizam: poxa, eu quero Jesus, eu quero sair da rua, e aí a gente acolhe a pessoa, passa por uma triagem. Nós temos uma psicóloga, uma assistente social, um missionário que faz uma entrevista de triagem que precede o acolhimento. Depois eles são inseridos no projeto e começa todo o tratamento, que vai até 2 anos. Né? Na primeira fase, em Santo Antônio de Pádua, eles ficam conosco ali de 7 a 9 meses. Discipulado, cuidado psicológico, espiritual, físico, tem toda essa visão, né? Visão macro do ser humano. O ser humano é um ser bio, psico, sócio, espiritual, e ele precisa ser assistido nessas 4 áreas da sua vida. Não adianta só dar comida para o camarada, ele tem traumas, ele tem medos, ele tem várias... O camarada está com as emoções, sabe, esculhambadas, vamos dizer assim, né? Então, precisa cuidar do ser humano em todas as suas instâncias. Então, eles passam ali até 9 meses conosco, depois vão para a segunda fase, e a proposta da segunda fase é voltar a estudar, fazer curso, trabalhar, preparar um currículo para eles, para que eles possam voltar para a sociedade e funcionar. Então, nessa nossa equipe, na primeira fase lá, eu, minha esposa, Leonardo, Pedro, Renan, temos ali à sua esquerda a foto do coral dos nossos acolhidos. Deus tem nos usado lá. Essa é a nossa foto da triagem, a gente acolhe também direto lá em Santo Antônio de Pádua. Algumas fotos da dinâmica do projeto lá. Então, como eu falei, o ser humano ele é um ser bio, psico, sócio, espiritual, e a gente olha no todo. Então, temos culto todos os dias, 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, e às 19 horas temos culto, certo? São 2 cultos todos os dias. Nós temos estudo bíblico, material que caminha com eles durante os 2 anos de tratamento, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. Eles têm um material que os acompanha durante todo o tratamento. Nós temos também a nossa padaria lá na primeira fase. Muitos deles aprendem a arte da panificação, embora não tenhamos essa intenção na primeira fase, por exemplo, de ministrar cursos para eles. Muitos deles aprendem a fazer pão ali na própria unidade. Na segunda fase é que tem essa proposta mais de fazer cursos, voltar a estudar, terminar o ensino médio. Quem sabe muitos deles têm o desejo de fazer uma faculdade, certo? E muitos deles aprendem a arte da panificação. Esse rapaz que está com esses pães aqui todo enfeitado, o nome dele é Luciano. Esse cara talentosíssimo, padeiro de primeira linha, chegou lá para ser acolhido para nós, né, para a gente cuidar dele. E ele contando que ele aprendeu a fazer pão na cadeia. Ele puxou 11 anos de cadeia, ficou mais de uma década preso. Camarada inteligentíssimo, talentosíssimo, mas que o mundo abraçou e que infelizmente sofreu pra caramba. E com o dom dele lá, ele ensinou muitos meninos, né, a fazer pão lá, né? Nós temos a nossa liderança também que é preparada para ensinar também. Essa é a nossa horta. Então nós temos acaba o culto, na parte da manhã nós temos uma terapia ocupacional,
é ocupar mesmo a mente deles, é cuidar da estrutura da casa, carpir, plantar. Nós não trabalhamos com medicamento controlado. Isso, na própria triagem, a gente comunica isso. Então, nós não trabalhamos com medicamento psicotrópico. Então, o que fazer quando o camarada está com abstinência? É uma enxada terapêutica para ele, tá? Enxada terapêutica, tem um cadinho de mata ali para os camaradas carpir. Ali vai embora demônio, vai embora depressão, vai embora ansiedade, vai embora um monte de coisa, né? Vai embora, o cara vai se desintoxicar, né? É uma bênção. Então, tem que ocupar a mente deles, né? A gente sabe que mente vazia é a oficina do diabo, né? Na parte da tarde temos o nosso futebol também, certo? Quase todos os dias nós temos o nosso futebol, a gente reúne lá, joga bola. Temos também o nosso jiu-jitsu, é importante demais, sempre que a gente conclui lá o treinamento do jiu-jitsu, tem uma ministração da palavra, porque esse é o objetivo, não é treinar, não é o jiu-jitsu pelo jiu-jitsu, temos uma intencionalidade em todas as nossas ações, sempre compartilhar do Evangelho. Nossa roda de conversa semanalmente lá com a nossa psicóloga Carol, que é voluntária, tá? Tem uma psicóloga Carol aqui também, né? Nossa xará lá, ela é uma bênção na nossa vida, ela é membro lá da minha igreja, a primeira igreja batista de Costa Barros. Algumas fotos de batismos, esse ano, né? Fotos de aniversário, Fla-Flu ali, tinha um flamenguista e um Nense lá, né? Que completaram aniversário nesse dia. Então, sempre, todo mês, todo aniversariante do mês, a gente faz um bolinho lá para eles lá. Por mais que pareça algo simples e comum para nós aqui, muitos deles nunca tiveram um aniversário, a celebração de um aniversário. Então, isso é algo muito interessante para eles. Eles se sentem amados. Algumas fotos de visita da família. E agora, alguns meninos que passaram pelo processo de recuperação. Esse aí é o Adriel, numa fila de comida. E o Adriel, ele viveu cerca de 20 anos da vida dele na prática homossexual e também conheceu o crack, conheceu a cocaína. E a droga, ela deforma o ser humano em todas as áreas de sua vida, sabe? Física, psicológica, você não funciona na sociedade. A droga, o nome já diz, né? Ela é um instrumento do diabo que vem para matar, roubar e destruir. O Adriel foi acolhido por nós, recuperou. O Adriel, ele é um exímio cozinheiro. Ele cozinha muito bem. A gente batizou ele na primeira igreja batista de Pádua. Ele se tornou membro da igreja. E ali a gente viabilizou com alguns contatos lá em Pádua. Ele começou a trabalhar no hospital Hélio Montesano em Pádua. Hoje ele é o cozinheiro do hospital, membro da PIB de Pádua, participando do PGM e voluntário no projeto Cristolândia, lá em Pádua. Como é que o Adriel está hoje aí? Liberto, uma benção na nossa vida. Esse cabra deu trabalho para a gente, viu, meu irmão? Deu trabalho. Mas isso é igreja, né? Igreja Isaías 53:11, né? Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficará satisfeita. Então, a gente sabe que é complexo lidar com o ser humano, mas é satisfatório também, né, irmãos? A gente precisa de sentido. Esse é o Leonardo antes de Jesus, né? Muito ruim das pernas, né? E ali, o Léo morou 5 anos nas ruas, e foi acolhido pelo projeto, amado, liberto por Jesus. O Léo, então, após a libertação dele, ele desejou ser radical, foi chamado para ser radical. O Léo concluiu o tempo dele de radical, se tornou missionário em formação. Agora ele ganhou uma bolsa de teologia, está fazendo faculdade no Seminário do Sul, fazendo teologia, na Faculdade Teológica do Rio de Janeiro, né? Seminário do Sul, e hoje o Léo vive para a glória de Deus. O Léo tem cerca de 7 a 8 anos limpo lá trabalhando conosco já, e ele faz parte da nossa equipe. Isso aí é o Leonardo, liberto. O Léo cozinha, o Léo prega, o Léo toca, o Léo canta, o Léo é uma bênção lá na nossa vida. Aí ele já tem cara né, uma bênção. Ele é masterchef nosso lá, uma bênção na nossa vida. Esse aí é o Sérgio, não sei se alguns irmãos já ouviram falar do Sérgio. O Sérgio, ele fez parte da minha turma de radical de 2011. Então, sempre eu gosto de falar um pouco do Sérgio. O Sérgio, ele chegou no projeto também, ele veio da prática homossexual. Foram mais de 3 décadas nesse contexto de vida. E também usuário de crack. O Sérgio tirou cadeia, ficou preso até no Carandiru, antigo Carandiru. Foi um presídio lá de São Paulo que hoje foi desmantelado, né? Não existe mais em São Paulo. Então, o Sérgio
Foram cerca de 30 anos da vida dele nessa situação. Chegou no projeto de silicone, vida miserável, irmãos. Então, ele foi alcançado pelo projeto, recebeu o chamado para ser missionário radical. E aí, nesse processo, ele desejou tirar as próteses que ele tinha. Então, a gente tentou mobilizar para pagar a cirurgia dele. E ele foi para Curitiba, lá em Curitiba, na primeira de Curitiba, ele conheceu uma menina chamada Miriam, começou a gostar da menina e eles começaram a orar, namoraram, noivaram, casaram. Sérgio passou pela cirurgia, tirou as próteses e Deus abençoou a vida do Sérgio. Sérgio voltou a estudar, terminou o ensino médio, foi para o seminário, concluiu missiologia lá no Rio de Janeiro e hoje o Sérgio é missionário dos batistas brasileiros, servindo ao Senhor na Cristolândia. Esse é o Sérgio, a Miriam. Amém, queridos? É o casamento do Sérgio aí. O Sérgio é uma bênção na nossa vida. Essa é a Silvia Regina, eu acho que os irmãos já ouviram falar dela. Silvia Regina, ela morou só nas ruas ali de São Paulo, na Cracolândia de São Paulo. Foram cerca de 14 anos ali, uma década e meia quase, irmãos, morando na rua. Eu não cheguei a morar na rua. Teve uma época lá em São Paulo que eu usei droga também lá em São Paulo, mas eu não morei na rua. A Silvia morou 14 anos nas ruas. É muito tempo de sofrimento. E ela foi presa, ela ficou presa cerca de 25 anos, gente. Cerca de 25 anos presa, assim, inconcebível, né? Inconcebível. Sofreu muito a Silvia, mas hoje a Silvia é recuperada. Hoje a Silvia vive para a glória de Deus, a Silvia se graduou em missiologia. Sabe qual a matéria que ela mais gostava no seminário, pastor? Hebraico e grego. O hebraico ela gostava, mas falei, minha filha, eu só estudei hebraico e grego só para passar, porque eu mal sei falar português. Não é verdade? Ficar falando hebraico é a matéria que ela mais gostava no seminário. E a Silvia hoje é uma bênção na nossa vida, missionária dos irmãos. Ela era chamada de a bruxa da Cracolândia. A Silvia passou até no Fantástico. Os irmãos, eu acho que já ouviram falar do testemunho da Silvia. E para concluir essa última foto aí, sou eu, o depois de mim ali, depois de mim é mim de novo, né? Estou zoando, gente. Esse ali é o Jefferson, que é meu irmão. O Jefferson de camisa roxa, a Beatriz, o Valdinei com sinal de V, de vitória, e a Carol nos braços dele. Essa família, ela, na realidade, o Valdinei é meu primo, né? O apelido dele é Pelé. Em 2018, eu tive a oportunidade de ir à minha cidade e sempre que eu ia à Petrolina, eu ia na casa do Valdinei, porque a gente usava droga junto, então eu tinha um carinho por ele. E vocês entenderam aí não, né? Não, mas não era isso antes de me converter, tá, gente? Isso antes de me converter. Depois que eu aceitei Jesus, a gente parou de usar droga, né? A gente usava droga junto na época da nossa adolescência, então a gente era a banda Voou lá no Pernambuco, a gente deu muito trabalho à nossa família. E ali, sempre que eu ia à Petrolina, eu ia na casa dele para mostrar o que Jesus estava fazendo na minha vida e tal. E ali em 2018, eu cheguei na casa dele, não tinha bujão, não tinha nada na casa dele por conta do crack. A gente sabe que o camarada, o usuário de crack, o cara faz tudo para ter a droga. Ele faz tudo. Sabe assim, coisas que você não imagina. O usuário de crack, ele se submete a situações inimagináveis, coisas que você nem cogita, que você nem imagina. Cheguei na casa dele, não tinha nada. E a esposa dele tinha acabado de ter o José, bebezinho, tinha 2, 3 meses, e ela também usou o crack, viciou-se no crack. Então ela usava muitas vezes o José para pedir dinheiro, e muitas vezes o José era o meio pelo qual ela fazia a manutenção do uso da droga, que as pessoas davam dinheiro para ela. Cheguei lá e falei, meu irmão, vamos para o Rio de Janeiro, cara. Vamos para o Rio de Janeiro, porque Deus vai mudar a tua história. Porque mudou a minha, Pelé. Deus mudou a minha história. E eu falei para ele assim, você sabe que eu era pior que você. Eu era pior que você. Então, se Deus mudou a minha história, não vai ser diferente contigo. E ali ele foi tocado por Deus e ele abraçou o desafio. Levamos ele, a esposa e as crianças para o Rio de Janeiro. Isso em setembro de 2018. Dezembro de 2018, a gente celebrou o batismo do Valdinei. Celebramos o batismo dele. Ele estava muito emocionado, ele chorou muito nesse dia, porque um ano antes ele havia perdido o irmão dele, que é o Valdicélio, que o apelido dele era Juju, perdeu para o álcool, infelizmente, a gente perdi meu primo, e ele estava muito emocionado, porque ele queria que o Juju estivesse lá com ele, né? Então ele chorou bastante. Setembro de 2019, fizemos a reinserção dele,
juntamente com a Alaine, sua esposa, que ficou na Cristolândia Sonho de Mãe, em Itaperuna. Nós temos, das 9 Cristolândias, 2 trabalham com prevenção, 7 trabalham com recuperação. Das 7, uma é a chamada Cristolândia Sonho de Mãe, que é a mulher que tem problema com drogas, com crianças. Então, a gente acolhe a criança e a gente acolhe a mulher. Então, ela ficou lá, no Sonho de Mãe, o Valdinei ficou comigo ali em Pádua e sempre no final, sempre uma vez por mês eu levava ele, que é próximo Itaperuna de Pádua, cerca de 50 quilômetros. Então, sempre uma vez por mês eu levava ele para ver as crianças e ficou esse processo de 1 ano de recuperação. Setembro de 2019, a gente conseguimos alugar uma casa para eles, mobiliamos a casa juntamente com a igreja em Itaperuna, devolvemos eles para a sociedade, o Pelé e a Alaine se tornaram membros da Igreja Batista Parque dos Ipês em Itaperuna. O Valdinei, graças a Deus, não demorou muito, arrumou um trabalho de carteira assinada, e a Alaine também. Enfim, Deus abençoou muito a vida deles. O Valdinei conseguiu tirar a carteira de habilitação dele, conseguiu comprar um carro para ele. E agora, uns meses atrás, ele compartilhando comigo a bênção de que ele conseguiu comprar um terreno para ele agora e vai começar a construir a casa dele. Irmãos, isso é muito significativo para mim, porque alguém que não conseguia juntar R$10, gente. Pegava R$10 e ia usar droga, sabe? Não tinha o autocontrole, né? Vamos dizer assim, porque é isso que a droga tira da gente. Então, ver o Valdinei, ver a família dele restaurada, não tem preço. Aqui é o Valdinei, a sua esposa, Bia, Carol e o José. Deus abençoou a vida dessa família e nos usou como batistas. Esse é o nosso contato do nosso projeto, Face da Cristolândia, o meu Insta, você pode me seguir lá, meu WhatsApp. Eu trouxe alguns folders do PAN aqui e quero fazer 3 pedidos aqui para os irmãos. Vocês podem, na realidade, ser missionários, vocês podem fazer missões de 3 maneiras. E vocês já sabem, né? Orando, contribuindo e indo. A nossa maior necessidade é de radicais. Você que é maior de 18 anos, você pode ser radical conosco lá na Cristolândia, passar 1 ano conosco. Vai ser uma benção, vai ser uma experiência, vai ser uma faculdade ali de 1 ano ali, uma imersão no campo. Quem sabe, né? Quem sabe Deus não levanta um radical aqui nessa manhã para a glória dele. Você pode ser um missionário radical. Você pode ser um missionário orando por nós, nos sustentando espiritualmente. E você pode ser um adotante desse projeto. Você pode adotar o projeto Cristolândia com R$30 mensal. O que nós não podemos e nem devemos, como povo de Deus, é ficar de fora daquilo que Deus está fazendo no mundo. Você deseja alcançar esse projeto? Adotar esse projeto? Valdeci, vem cá, meu querido. Eu trouxe algumas folhas do PAN. Se você desejar ser parceiro do projeto, erga uma de suas mãos, que o Valdeci, ele vai te entregar, você coloca teus dados aí, sobretudo o teu contato telefônico, que a gente vai depois entrar em contato com você e te cadastrar e você pode ser parceiro nosso. Nós estamos agora com o desafio de contratarmos o missionário Renan. Nós temos que levantar cerca de R$800 de sustento para ele, que é quando ele se torna missionário em formação. E um dos meus objetivos com a minha vinda no Paraná é levantar o sustento do Renan. Então, talvez você não tenha possibilidade de ir para o Rio de Janeiro, mas talvez você tenha a possibilidade de adotar o Renan com R$30, ser parceiro do Renan com R$30. Se Deus tocar no seu coração, você pode ser um parceiro do Renan e você pode abençoar a vida do Renan. O Renan concluiu o ano dele de radical agora, ele deseja continuar no campo e agora a gente está com o desafio de buscar a contratação do Renan. Então, que se Deus tocar no seu coração... Você pode colocar o seu contato telefônico, se você não tiver todos os seus dados, porque com o seu WhatsApp eu consigo entrar em contato com você e depois a gente passar todo o formulário para você ser parceiro do Renan. Amém, queridos? Amém ou não amém? Eu queria tentar explanar um texto da palavra de Deus nessa manhã para os irmãos, nesse tempo aqui que me resta ainda. 1 de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9, é o texto que fala sobre o meu chamado e sobre a minha conversão. É um texto que Deus revelou para mim de maneira muito clara, a razão para a qual Ele havia me salvado. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Lá no finalzinho da Bíblia. O último livro da Bíblia é Apocalipse, Judas, 1 João, 2 João, 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro, de trás para frente. 1 de Pedro 2,9, e eu quero dar um tema para a minha reflexão nessa manhã, salvos para uma missão. Salvos para uma missão. 1 de Pedro 2,9, diz o seguinte...
Mas vocês são a raça eleita, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Em uma outra tradução, está escrito da seguinte forma: mas vocês são a geração eleita, vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar ou a fim de anunciar as grandezas ou as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o tema da minha reflexão é salvos para uma missão. É muito interessante quando a gente se debruça sobre a temática da soteriologia bíblica, neotestamentária, quando a gente se debruça sobre o ato de Deus, essa ação de Deus de salvar o ser humano, quando a graça de Deus nos alcança, quando somos alcançados por Cristo. É muito interessante percebermos que existem implicações, existem aplicações práticas, existe uma consequência muito prática quando a graça de Deus nos alcança. E é exatamente isso que Pedro está falando aqui. Paulo fala sobre isso. E é interessante percebermos à luz desse texto aqui, que nós fomos salvos para cumprirmos uma missão. Está muito explícito no texto aqui. Então, quando a gente percebe Deus, no Novo Testamento especificamente falando, salvando pessoas, Ele nos salva para uma missão, Ele nos salva para fazermos alguma coisa. Embora a gente entenda e compreendamos que nós não somos salvos pelo que fazemos, não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para fazermos alguma coisa. Você vê isso, por exemplo, em Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao 10, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque todos nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para toda boa obra que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. É interessante, o John Stott, ele dizia que, embora não sejamos salvos pelas obras, é impossível sermos salvos sem as obras. As obras, elas não são a causa da nossa salvação, mas a sua evidência, a sua constatação, a sua evidência adequada e necessária. Uma fé que não se manifesta em obra, não é uma fé viva, não é uma fé verdadeira, não é uma fé genuína. Você vê isso também em Tito capítulo 2, do versículo 11 ao 14, quando Paulo fala que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos, educando-nos para que, renunciando à impiedade, às paixões mundanas, vivamos no presente século, sóbria, justa, piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Então você percebe, à luz desses textos que eu acabei de citar, que quando a graça de Deus nos salva, ela nos municia, nos potencializa. Está muito claro à luz da palavra de Deus. Quando somos alcançados pela graça e recebemos o poder do alto, esse poder nos impele para fazermos alguma coisa. O poder do Espírito. E Pedro usa aqui 4 epítetos, nos denominando, nos definindo como igreja, e cada termo que ele usa aqui é de uma profundidade muito interessante. O primeiro termo que Pedro usa aqui, nos definindo, é que nós somos a geração eleita. E aí eu fico perguntando, muitas vezes quando eu estou preparando alguma reflexão, eu fico fazendo perguntas para o texto. Para que nós somos a geração eleita? Para que Deus nos escolheu? Porque o texto fala que Deus nos escolheu. Será se Deus, ele erra? Muitas vezes a gente erra, né? Vai ter eleição agora, você vai escolher alguém, né? E talvez, possivelmente, essa pessoa que você vai escolher vai errar, vai falhar. Só que Deus escolheu você. E Deus, ele vê na frente, né? Ele é presciente, né? Dentro da onisciência tem a presciência. Deus, ele sabe de tudo e sabe antecipadamente. Então, Deus nos escolheu.
Para que ele nos escolheu? João 15,16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu é que escolhi vocês para que vocês fossem e dessem frutos, e os frutos de vocês permanecessem. E a gente sabe que o fruto que permanece é o que reverbera na vida eterna, que é ganhar pessoas para Jesus. Não tem para onde correr, essa é a realidade. Então Deus nos escolheu para darmos frutos. Irmãos, eu louvo a Deus, sabe? Porque a gente na Cristolândia, a gente desenvolve todas as virtudes da Bíblia, né? A virtude da paciência, a virtude do autocontrole, da bondade, da misericórdia. A Cristolândia é muito pedagógica para a gente, sabe? E ver que todo o nosso esforço ali na Cristolândia, irmãos, não tem sido em vão, sabe? Deus tem levantado dali do monturo, sabe? Deus tem levantado das trevas, da morte, pessoas que outrora estavam sem expectativa nenhuma de vida, e ver a frutificação que o projeto Cristolândia tem dado é para glorificarmos a Deus. E assim, irmãos, nós fomos eleitos para produzirmos frutos, para levarmos o Evangelho de Jesus. Nós fomos eleitos para comunicarmos os atos poderosos de Deus. E a gente sabe que, por mais que a gente receba demandas ali, sobretudo ali na Cristolândia, estou falando da minha realidade, um rapaz como o Sérgio, por exemplo, como o Adriel, pessoas que chegaram, sabe, adoecidos de alma, chegaram quebrados, e que muitas vezes, eu confesso para os irmãos, que eu olho para mim e falo assim, Senhor, eu não tenho repertório para caminhar com essa pessoa. Eu não tenho repertório, eu não tenho bagagem, eu não tenho em mim poder para mudar esse cara. E graças a Deus por isso, né? Porque não é a nossa capacidade, não é a nossa sapiência, a nossa sabedoria, a nossa instrumentalidade, é o poder de Deus. Então Deus nos dá uma missão, mas Ele também nos dá do seu poder para cumprirmos a missão. Nós já recebemos tudo o que precisamos para cumprirmos a missão, que é a própria presença do Deus Todo-Poderoso na pessoa do Espírito Santo. Então nós fomos escolhidos para uma missão, e Deus já nos deu tudo o que precisamos para cumprirmos a missão. É Ele que muda pessoas através do seu Espírito, e louvado seja Deus por isso. Amém, queridos? Então, a gente tem visto a Cristolândia, a gente tem visto a igreja do Senhor crescendo. E não é porque os pastores são pregadores, exímios expositores da Bíblia, mas é porque o Espírito Santo tem agido em nós e através das nossas vidas. Se a gente percebe, se debruçando ali sobre o livro de Atos dos Apóstolos, Lucas, ele escreve ali com tanta propriedade, e ele fala sobre os crentes da igreja primitiva, e se tem algo que era comum nos cristãos ali da igreja, é que eles eram cheios do Espírito. E onde eles chegavam, eles impactavam. Eles faziam a diferença porque eles eram cheios de Deus. Você vê Lucas, e ele fala assim, Estevão cheio do Espírito, Paulo cheio do Espírito, Pedro cheio do Espírito, Estevão cheio do Espírito, Felipe cheio do Espírito. Eram homens cheios de Deus. Onde eles chegavam, Deus se manifestava através da vida deles, através do dom que Deus lhes havia dado. Então nós somos a geração que Deus elegeu para uma missão, e já nos deu a munição para cumprirmos a missão, que é a sua própria presença em nós. Amém? Os sacerdotes do rei é o segundo termo que Pedro usa aqui, ou o sacerdócio real, que eu vejo aqui, sacerdote como ministério. O ministério sacerdotal é o sacerdote universal, né? É o termo que o Lutero dizia muito isso. Então, o termo sacerdote aqui não é um grupo específico, pastores ou missionários. Todo crente é sacerdote. Todo crente é um pequeno Cristo. Todo cristão é um pequeno Cristo. Qual foi a missão de Jesus? 1 Timóteo 2,5, nos religar a Deus. Qual a missão do cristão? João capítulo 20, versículo 21, assim como o Pai me enviou, também estou enviando vocês. Assim como Jesus veio com essa missão de religar o homem a Deus, nós somos os sacerdotes escolhidos por Ele, os sacerdotes do Rei, e nós temos essa missão de religar o homem a Deus, através da missão que Deus nos escolheu. Nós somos os facilitadores. Essa é a ideia de sacerdote, na minha concepção. São os facilitadores, aqueles que facilitam para que o pecador chegue a Deus. Temos uma história, uma experiência lá dos meninos lá no Projeto Cristolândia, um rapaz chamado Cláudio Bruno. O apelido dele é Cabelinho. Cabelinho por conta do zelador da primeira igreja batista de Pádua, que o acolheu lá quando ele chegou. E o Cabelinho, ele veio de Vitória
do Espírito Santo, capital, até Santo Antônio de Pádua, andando a pé, gente, a pé. Ele era um camarada muito introvertido, então ele tinha muita dificuldade de pedir. Então ele falou, Maciel, eu vim de Vitória até Pádua, bebendo água no posto de gasolina, quando eu parava, e comendo fruta no meio da estrada, uma fruta aqui, uma fruta ali. Quando ele chegou em Pádua, ele procurando alguns lugares, ele foi no CRAS, no CREAS, tudo isso aí, não conseguiu passagem, ele queria chegar em São Paulo, queria chegar em uma clínica de recuperação lá em São Paulo. E aí indicaram ele para ir na PIB, Primeira Igreja Batista de Pádua. Quando ele chega na igreja, a igreja estava com a porta aberta. E aí ele entra, foi direto na secretária, ele maltrapilho, a secretária meio que, né, ficou meio cabreira, né? Com medo, o camarada maltrapilho, vai saber, né? A gente até para fazer o bem, muitas vezes a gente tem que ser prudente também, né? Deus ele mandou a gente ser bom, não bobo, né? Você é bom, não bobo. Aí a secretária minha assim, falou, eu não quero dinheiro, eu não quero comida, eu quero internação, quero recuperação. Eu fiquei sabendo que vocês conhecem o projeto Cristolândia, tal. E aí o pastor Marcão, que é pastor auxiliar lá do pastor Márcio, da PIB de Pádua, ele foi até jogador do Atlético Paranaense, ele jogou no Paraná Clube, jogou no Paraná, jogou no Internacional, jogou até na seleção brasileira. Ele estava lá, e ali ele acolheu o cabelinho e viabilizou para ele que ele chegasse na Cristolândia, né? Então nós somos os facilitadores, a igreja tem que estar com a porta aberta. Amém, amados? E aí é interessante que no início do projeto Cristolândia, o pastor Humberto, ele teve uma experiência muito forte com o traficante. O traficante pregou para o pastor Humberto, porque o pastor Humberto estava falando lá que a igreja era hospital. Na igreja é hospital, biriri, bororó. E aí o traficante falou, pastorzão, quem é hospital sou eu, pastor, que eu estou aberto 24 horas. O pai discute com o filho, eu estou aqui para dar maconha para ele, para dar cocaína, para dar, né? Olha que fala, gente. Eu que sou o hospital. Porque o marido discute com a mulher, eu estou aqui para dar droga para ele. Estou aqui acessível a ele. Então, eu sou o hospital. Aí o pastor Humberto entendeu que a Cristolândia tinha que estar aberta todos os dias, sabe? Então, Deus usou a vida dele. Então, nós somos o sacerdócio real, aqueles que vão facilitar a chegada do pecador a Deus. Amém, queridos? Deus nos deu o ministério da reconciliação, 2 Coríntios 5:18 até o 20, fala sobre isso. O terceiro termo que Pedro usa aqui é que nós somos nação santa. Na tradução NTLH diz, a nação completamente dedicada a Deus. Nação santa é um termo meio missiológico, né? E estudando a missiologia, né? A missiodeia, a missão de Deus, a gente tem que chegar no Abraão, né? Abraão é o nosso pai da fé. Deus chama Abraão. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, depois vem as 12 tribos, a nação é formada, Deus dá a Torá, Deus dá a lei, e Deus dá uma missão também para o povo dele. Deus fala para o povo que através do povo, da nação de Israel, o mundo seria atraído a Deus. Israel foi perdendo foco, Jesus veio e Jesus levanta a igreja, Jesus planta a igreja e a Bíblia fala que agora nós somos o Israel de Deus, nós somos a nação santa. É através da igreja do Senhor que o povo, o mundo será atraído a Deus. A gente olha para o cenário a nossa cosmovisão, a nossa maneira de ver o mundo, irmãos, a gente tem vivido dias difíceis, é uma realidade. A gente tem olhado que por mais que a tecnologia, por mais que as ciências tenham se multiplicado, isso não tem reverberado em conduta humana. O ser humano continua produzindo coisas que não edificam, coisas que produzem morte. Nesse próprio livro que eu citei aqui, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, ele tem um conceito de humanidade muito interessante. Ele fala que o ser humano é um ser que decide. Olha que interessante, o ser humano, o que é o ser humano? O ser humano é um ser que decide. O ser humano é o criador das câmaras de gás, mas também é aquele que entrou nas câmaras de gás, de cabeça erguida, com uma oração nos lábios. Então, a gente vê o apogeu da ciência, a ciência, sabe, se multiplicando e a gente não percebe que isso tem reverberado na conduta humana. O ser humano não tem melhorado. Nunca se ouve em toda a história da humanidade tanto conhecimento neurológico, psicológico, sociológico, o que você entende aí de lógico aí?
E nunca houve também tanta depressão, tanta ideação suicida, tanta ansiedade, tanta incapacidade de viver o aqui e o agora, de deixar para trás o que não edifica, de soltar o que a gente não segura e de segurar o que a gente tem responsabilidade de segurar e que a gente não sabe viver com esse negócio. A gente tem perdido o coração, né? Então a gente olha para esse termo, nação santa. E nós, enquanto povo de Deus, nós temos essa incumbência, essa responsabilidade, queridos, de mostrarmos um Deus que é todo-poderoso, um Deus que, quando nos alcança, restaura a nossa humanidade. Nos ensina a ser gente. No livro Gente como a Gente, do Henrique Ribeiro de Araújo, que foi meu professor na graduação em teologia, ele é doutor em teologia, muito bom, paraibano, de João Pessoa. No livro Gente como a Gente, ele fala sobre a humanidade de Jesus. Muito interessante. Ele fala nesse livro que Jesus era gente, sendo gente, foi intransigente com o pecado, indulgente ao pecador, agente da graça, do gracioso que ama a gente, sem ser negligente. Jesus mostrou que Deus ama tanto gente que se fez gente para mostrar para a gente que esqueceu o que é ser gente, como voltar a ser gente na gente perfeita que é Jesus. Você entendeu aí, né, gente? Então, assim, Jesus nos ensina a ser gente. Por quê? Porque a gente tem sido gente da forma errada. A nossa maneira de ser humano tem sido, irmãos, meu Deus do céu, o ser humano ele tem se desumanizado, foi o ser humano que produziu escravidão, foi o ser humano que produziu campos de concentração. Século XX, aí mais de 100 milhões de pessoas mortas aí com Primeira e Segunda Guerra Mundial. Meu Deus do céu, assim, a nossa capacidade de produzir dor é absurdamente infinita, sabe? Então, nós, os que fomos alcançados pela graça de Deus, devemos, queridos, viver uma vida coerente para que a gente possa, de fato, mostrar a realidade de um Deus que é todo poderoso. Os valores éticos e morais aí têm se deteriorado, sabe? É um relativismo, é um ateísmo aí que tem, sabe? Se você tira Deus da equação, muitas ideologias aí que tira Deus da equação. Irmãos, e se você tira Deus da equação, vale tudo. Vale tudo. Tirou Deus da equação, era o Fyodor Dostoiévski que falava, né? Tirou Deus da equação, vale tudo. Entende? Se tirar Deus da equação, você pode fazer o que você quiser. Você pode namorar com um animal, você pode fazer o que você quiser, meu irmão. Você pode fazer o que você quiser. Você pode abusar de criança, você pode fazer o que você quiser. Se tirar Deus da equação, acabou, irmão. Então você vê que o ser humano, ele tem se desumanizado, porque Deus não tem sido o primeiro do ser humano, sabe? Deus não tem sido o primeiro do ser humano. Então nós somos a nação santa, nós somos o povo que Deus separou, a nação completamente dedicada a Deus. E quando a gente de fato vive uma vida completamente dedicada a Deus, a gente passa a influenciar, a gente passa a ser luz no mundo. Nós não podemos, queridos. Eu estava no seminário e ouvindo uma fala de um pastor, do próprio Henrique Ribeiro de Araújo. Quantos jovens nossos têm se perdido nas universidades? Sabe, o camarada ouviu o evangelho a vida toda, vai para uma faculdade, o camarada vai ter acesso a algumas informações, a algum tipo de conhecimento. Daqui a pouco o camarada apostata da fé fica todo besta. Ele pensa que é bonito ser ateu. O cara pensa que é bonito ser feio, né? Sabe? Então, assim, a gente precisa se preocupar com isso, irmãos. A gente tem que influenciar. 85% da Cracolândia é feita de cristãos, ex-cristãos ou ex-crentes. 85%. Você vai evangelizar na Cracolândia, as pessoas que evangelizam você. Os caras conhecem João 3,16 de cós salteado. Sabe? 85%. Então, nós não devemos nos conformar com o mundo. Nós devemos influenciar o mundo e não ser influenciado pelo mundo. Amém? Porque nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Não é coerente que eu e você se conformemos ou nos amoldemos ao mundo. Não deve ser assim, porque o maior poder do universo nos habita. Sabe, querido, a maior potência do universo é você, não é o Biden lá, não é os Estados Unidos, é você que é a maior potência, porque o maior poder do universo habita em você. Amém? O maior poder do universo habita em você. Quarto e último lugar, quarto termo que Pedro usa aqui é que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. O povo que pertence a Ele. E é interessante a gente entender esse termo, porque não é o contrário. Não é Deus que é minha propriedade particular, sou eu que sou propriedade particular de Deus. Somos propriedade exclusiva de Deus e não o contrário. A ordem dos tratores, nesse caso, vai alterar o viaduto, sabe? A gente precisa parar para pensar, né? E se você parar para pensar, você vai pensar parado, né? Né?
A gente precisa, irmão, parar para refletir de maneira profunda, porque Deus é que é o nosso dono. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Por isso que a nossa vida tem que ser vivida para a glória de Deus. E não Deus tem que viver para a minha glória. Deus não existe para fazer a minha vontade, é o contrário. É o contrário. Amém, queridos? Porque nós somos povo de propriedade exclusiva dele. Por duas razões. Primeiro, porque Ele nos criou, Gênesis capítulo 1, versículo 26, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança e tenha Ele domínio. Deus não criou o ser humano para ser dominado. Deus não criou o ser humano para ser dominado por outro ser humano. Não criou. Então nós somos de Deus porque Ele nos criou, Gênesis 1, 26, e nós somos de Deus porque Ele nos comprou. Amém, querido? Você foi comprado por bom preço, preço de sangue. Por isso que o nosso viver, o nosso modus vivendi tem que ser para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Porque Ele nos comprou para Ele. Ele nos libertou para vivermos uma liberdade coerente com a fé, coerente com a nossa fé. Gálatas 5:13, eu concluo. É muito interessante, e eu concluo com essa reflexão, com esse insight que Deus está me dando aqui. O evangelho é paradoxal. Você morre, e aí quando você morre é que você tem vida, né? O pobre é que é rico, né? O humilhado é que é o exaltado. Eu estava até ouvindo do rapaz esses dias no Zap. Ele falou assim, rapaz, tomara que os humilhados sejam exaltados essa semana ainda, né? Então, assim, você olha, por exemplo, para a liberdade cristã de Gálatas 5:13 e é paradoxal também. É antagônico ali. Paulo fala, vocês foram chamados, irmãos, para a liberdade. Mas não usem essa liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, sirvam uns aos outros. Nós somos livres para sermos servos. Amém? Somos livres para sermos úteis. E é na utilidade, sabe? Eu não existo, eu não vim para a terra para ser feliz, eu vim para ser útil. E é na minha utilidade que eu encontro o propósito. O que adianta eu ter o dom da palavra e não ministrar? O que adianta eu saber tocar e não tocar? Nesse livro, Em Busca de Sentido, o Viktor Frankl fala que o propósito da nossa vida não está dentro da gente, está fora. Você se realiza fazendo algo para o outro. Né? O que adianta você estudar para você não compartilhar os teus conhecimentos? Né? O Cortella diz que duas coisas que você perde quando você não compartilha, né? Afeto e conhecimento. Então, nós existimos para a glória de Deus, existimos para a utilidade, existimos para glorificar a Deus servindo pessoas. Amém, queridos? A única maneira que temos de amarmos a Deus e servirmos a Deus é amando pessoas e servindo pessoas. E que isso continue a ser uma realidade nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe seu domingo, sua manhã, seus sonhos, seu coração. Que os planos de Deus para a sua vida se concretizem. Que você não viva os seus sonhos, mas que você viva os sonhos de Deus. Que os sonhos que Ele tem para você e para mim são maiores do que os nossos. Aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Senhor, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida. Obrigado porque eu tenho consciência, ó Deus, plena de que o Senhor não fez um milagre na minha vida para que eu pudesse, então, entrar numa redoma e viver excluso do mundo. Ó Deus, embora a gente não deva se conformar com o mundo, a gente também não deve escapar do mundo, porque tanto o conformismo quanto o escapismo é pecado à luz da palavra de Deus. Nós não devemos nos conformar com o mundo, mas influenciá-lo. Então nos ajuda, nos capacita, nos dê poder dos céus para que a gente possa, de fato, evidenciar a Tua realidade, não com o nosso falar bonito, mas com a nossa maneira de viver, porque nós não pregamos somente aos ouvidos, nós pregamos também aos olhos. Nos ajuda, Deus, nos ajuda e nos usa para a Tua glória. Muito obrigado, Deus, pela salvação, pelo milagre, pela liberdade, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Senhor tem preenchido o vazio do nosso coração e nós Te glorificamos por isso, por Tua bondade, cuidado, provisão, graça, presença nas nossas vidas. Perdoa nossas falhas,
perdoa nossos pecados, tenha misericórdia das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastorzão, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a vida de cada um.